bem-vindos. Eu vou trabalhar com vocês o nosso livro, tá? Do segundo ano do ensino médio de filosofia, volume 7, no tocante ao tema do direito divino de governar pela visão do filósofo Tomás de Aquino, né? Já é um filósofo que trabalha a ideia de conciliação de razão e fé, que entende que existe uma relação de diferença entre as condições do poder temporal, que cuida da política, que cuida da parte econômica, da parte burocrática, e o poder espiritual, da religiosidade. É um conceito que é construído dentro do contexto da transição da Idade Média para a Idade Moderna, na Baixa Idade Média, e é um período onde os reis começam a ganhar muita influência de status político e começa a se construir uma percepção de legitimidade do poder do rei através de uma ideia de que ele tem um direito divino dessa legitimidade, desse governo hereditário, dessa governabilidade, criando inclusive em torno da figura do rei uma figura simbólica que vai além da humanidade. Uma figura que tem nas suas ornamentações, nos seus instrumentos, né, de vestuário, também essa composição simbólica. E isso é notório quando São Tomás de Aquino, por exemplo, vai constituir as ideias das leis, e isso é baseado na própria estrutura de uma teoria do corpo místico e físico da figura do príncipe, da figura do rei, dividindo a estrutura do rei fisicamente em funções, cabendo a estrutura da cabeça, onde fica a coroa, o direito legítimo de governabilidade, simbolicamente ornamentado pela coroa. Você vai ter o tórax, e o tórax seria o local onde as leis, as magistraturas, os conselheiros, os homens de conhecimento auxiliariam ele a governar. Nas mãos, nos braços, o poder físico, poder militar, o exército. E nas pernas, o sustentáculo desse Estado. Os camponeses, os operários, os trabalhadores, os grupos que não são responsáveis pela guerra, pelas leis e pelas orientações políticas de governabilidade. Mas o Tomás de Aquino, diante desse quadro, entende, com muita influência de Aristóteles, né, de que existem deturpações das formas legítimas de governo. Por exemplo, ele concorda com a monarquia, mas discorda da tirania. Concorda com os regimes políticos de direito legítimo de herança, como, por exemplo, uma aristocracia, mas não concordaria com a oligarquia. Ele trabalha muito dentro da percepção da tirania, porque nós estamos numa monarquia, o processo degenerativo da monarquia é a tirania. Então ele defende o direito de resistência da população. O povo tem direito de derrubar governantes déspotas, governantes que não pensem no bem comum, no bem geral, contanto que essa derrubada seja uma derrubada pela via legal. Ele não defende uma revolução, ele defende uma derrubada dentro do processo da lei. Porém, se isso não for possível, ele também entende que às vezes só cabe a Deus essa decisão. Então, ele propõe que deveria se formar um governo de virtudes. Olha como isso lembra muito as influências de Aristóteles, que tinha um quadro das virtudes versus o quadro dos vícios, que defendia a metrética, a ideia desse quadro ser um quadro de equilíbrios, né? O ser humano deveria ter esse equilíbrio entre virtudes e vícios. A eudaimonia, que ia fazer a gente escolher o melhor caminho. Então ele defende um governo virtuoso, racional, tendo as virtudes, né? As virtudes cardeais, a verdade, né, a justiça, o bem comum, tá? Para que esse governo seja um representante também de um modelo virtuoso, um modelo cardeal. Lembrando que, para ele, esse governo ele é responsável pela finalidade racional de produzir o bem comum, não o bem pessoal, o bem comum. Então, ele vai erigir a ideia de 3 leis que nos governam. Uma lei eterna ou divina, que é uma lei principal, que é a lei que nos coloca como norteamento principal, uma lei que tem a ver com o princípio da salvação, uma lei natural,
da natureza humana, responsável pelo processo da educação, da moral, da conservação da vida, e uma lei humana, que é baseada na lei natural, tá? Na lei moral, mas é dirigida à utilidade comum, quer dizer, eu pego a base da lei natural e dirijo essa lei para a utilidade de todos, já que ela busca, essa lei humana, a preservação desse bem comum, né? Que é a função desse estado virtuoso. E aí ele propõe que se tivéssemos um estado virtuoso, um governante virtuoso, leis humanas baseadas nesse princípio de virtude, de bondade, de justiça, de verdade, iria fazer com que naturalmente a gente fosse recompensado. Ele acredita que a ideia de punição e recompensa é uma questão do livre-arbítrio. Então, o comportamento desse governo, desse governante, vai nos levar à recompensa ou à punição, tá? E que o Estado deveria se espelhar na instituição que, para ele, melhor representa esse quadro virtuoso, que é a igreja, que representa o poder religioso, que representa o poder espiritual, que é quem melhor segue os princípios da lei divina, quem melhor segue os princípios da lei eterna. Mas entenda, ele entende que é necessário separar, que existe uma função espiritual e uma função política, mas que a função política deveria se espelhar na moralidade da igreja, que é a representação desse poder espiritual, dessa lei eterna.